Então, pessoal, Kalamandara é um jogo competitivo de estratégia que pode ser jogado de 2 a 4 pessoas. O objetivo do jogo é muito simples. Você precisa chegar com seu viajante, representado por essa peça aqui, até o centro do tabuleiro. Aquele que conseguir chegar lá no centro do tabuleiro primeiro é o grande vencedor do jogo. Para fazer isso, você precisa percorrer em uma jornada nessa grade aqui de quadrados para chegar até o centro. E para você preencher esses quadrados, você usa esses símbolos aqui, que são chamados de símbolos dogmáticos. São 9 símbolos dogmáticos diferentes, e cada um deles tem uma função específica. Você pode perceber que existem áreas no jogo. Esse aqui é o playboard do viajante. Ele fica do lado direito do jogador. Esse aqui é o tabuleiro individual do viajante, ou terra dogmática, que fica bem na frente do jogador. Essa parte central aqui é a fenda dimensional, que é justamente onde fica o ponto central que irá definir o vencedor do jogo. Aqui também você pode perceber que existem dois tipos de zonas. Essa zona aqui, chamada zona inicial, que é a zona transparente, e essa zona com uma cor diferenciada, uma cor mais amarronzada, que é a zona final. Apenas lembre-se do nome dessas zonas que posteriormente eu vou explicar como é o funcionamento de cada uma delas. Então, voltando aqui, eu falei que para você preencher esses quadrados aqui e fazer sua jornada até o centro do tabuleiro, você usa os símbolos dogmáticos. Eu vou começar a explicação desses símbolos. O primeiro símbolo é a pegada. A pegada é o único símbolo que você usa para mover o seu token de viajante. Você coloca a pegada em qualquer espaço do tabuleiro e aí você move o seu viajante. Dessa forma. Para você mover, você precisa colocar uma outra pegada na frente ou do lado. Esse é o movimento da pegada, de frente ou de lado. Ah, mas e se eu quiser mover em diagonal? Posso? Bom, só com a pegada não é possível fazer esse movimento. Você vai precisar de um outro símbolo em combinação com a pegada para mover em diagonal. Esse símbolo é a caverna. Você pode escolher qualquer espaço da mesma linha onde se encontra o seu viajante. Pode ser aqui, do outro lado também. E a partir do momento que você posiciona uma caverna na mesma linha que está o seu viajante, é permitido a você fazer o movimento em diagonal. Se você precisar fazer um movimento em diagonal mais longo, por exemplo, uma diagonal mais distante como essa, você vai precisar de uma segunda caverna, também colocar ela em algum espaço da mesma linha do seu viajante, pode ser aqui ou aqui, e fazer essa movimentação. Se você precisar fazer uma movimentação ainda mais distante, numa situação, por exemplo, onde eu tenho uma pegada aqui e queira me movimentar diagonal nessa distância, você não vai precisar de mais cavernas para fazer isso. O máximo de cavernas que você precisa para andar em qualquer diagonal, independentemente da distância, são 2 cavernas. Ah, mas para que eu vou andar em a diagonal? Eu não posso simplesmente fazer uma movimentação de trilha onde eu consiga várias pegadas e ande diretamente aqui, fazendo uma trilha de pegadas, né, reta, e chegue até o meu objetivo final? Bom, o que pode acontecer é que o seu oponente pode usar símbolos que atrapalham a sua jornada. Por exemplo, o seu oponente ele pode usar uma montanha. Com a montanha, você bloqueia um espaço vazio do tabuleiro. No caso aqui, meu oponente usou a montanha na minha frente e eu não vou mais conseguir acessar esse espaço, tendo que traçar um caminho alternativo. Por exemplo, eu poderia usar uma caverna aqui e com uma outra pegada circundar essa montanha e seguir o meu caminho. Um outro símbolo
que pode te ajudar a superar obstáculos é a asa, que é esse símbolo aqui. No caso da asa, você coloca ela também na mesma linha que está o seu viajante. Então, imagine a seguinte situação, onde meu token de viajante estava bem aqui nessa pegada, e veio o meu oponente e colocou uma montanha aqui. Eu tinha uma asa e escolhi um quadrado da mesma linha onde está o meu viajante. Coloquei a asa bem aqui. Eu, tendo uma outra pegada, posso colocar ela aqui à frente, pulando toda uma linha. E na minha fase de mover, eu consigo saltar essa montanha e evitar o bloqueio. Mas não é só a montanha que pode atrapalhar você ou atrapalhar o seu oponente. Existe um outro símbolo, que é o símbolo de espelho. Esse símbolo também funciona como uma montanha, mas ele é um pouco mais forte. Imagine a situação onde o meu viajante já estava bem aqui, nessa pegada, e o meu oponente veio com um espelho. Ao colocar um espelho, o meu viajante vai imediatamente ser refletido e voltar para a pegada anterior. Enquanto o espelho estiver ali, eu não consigo mais ter acesso a essa pegada aqui da frente. Eu também vou ter que tomar uma rota alternativa. Mas existe um símbolo que pode me ajudar nesse caso. E também você pode usá-lo para atrapalhar o seu oponente, que é o símbolo de fogo, esse aqui. Com o fogo, você consegue tanto limpar um símbolo que está te atrapalhando no seu tabuleiro, como consegue destruir símbolos importantes no tabuleiro do seu oponente. Se eu tenho fogo nessa situação, eu poderia muito bem destruir este espelho. No caso, o espelho iria voltar para o meu depósito de símbolos, aqui. E como eu usei o fogo para limpar algo no meu tabuleiro, ele também iria retornar para o depósito de símbolos. Lembrando que no caso do Tabletopia, quando você quer colocar de volta um símbolo na pilha, você deixa pressionando o botão esquerdo do mouse, até que a cor laranja na pilha apareça, como está acontecendo aqui. Ó. Pressionando, a cor laranja apareceu, você solta e o token de símbolo já vai entrar na pilha com os outros símbolos embaixo dele. Então você pode usar o fogo para limpar o seu tabuleiro e te ajudar na sua jornada. Mas o seu oponente ele também pode usar o fogo em você. Inclusive, ele pode usar o fogo em conjunto com o espelho. Imagine a situação parecida com o que eu tinha usado anteriormente. Eu estava com o meu viajante aqui, mas o meu oponente ele tem tanto o fogo quanto o espelho. E ele usa o fogo primeiro para destruir essa pegada atrás de mim. Depois, ele usa o espelho e coloca aqui na frente do meu viajante. Você lembra que o espelho ele vai refletir o seu viajante, o seu movimento. Você teria que voltar aqui para a pegada anterior, mas o seu oponente destruiu essa pegada. Ou seja, você não tem para onde voltar, mas está sob o efeito do espelho. O que acontece? Bem, como você não protegeu a pegada que estava atrás de você aqui, você recebe uma punição chamada decaimento e você volta para o ponto inicial do jogo. Então é muito importante proteger a pegada que está atrás de você quando possível. Mas proteger, como é que eu protejo alguma coisa nesse jogo? Uma forma de você proteger é através do símbolo da torre. Este símbolo aqui. Ao pegar uma torre, você escolhe a linha que você quer proteger. Então, digamos, na situação anterior, que eu estava com a minha pegada aqui, ainda não tinha sido destruída, e eu tinha uma torre. Eu posso colocar a torre aqui, e o oponente não vai poder fazer nada com essa pegada enquanto a torre estiver aqui. Ele não vai poder pegar o fogo, por exemplo, e destruir esta pegada. Mas veja bem, ele pode destruir a sua torre.
Então ele vai ter que destruir a sua torre primeiro, porque a torre não é imune, ela não se protege, ela protege os símbolos que estão compartilhando a mesma linha que ela está posicionada. Então a torre pode ser destruída, mas é um passo que o oponente necessariamente tem que fazer antes de destruir a sua pegada. A sua pegada continua protegida. Uma outra situação é você pegar a torre e proteger uma linha para onde você quer ir, já salvaguardando um espaço onde você quer colocar um símbolo. Por exemplo, ninguém poderia vir com a torre nessa situação, o oponente não poderia colocar uma montanha aqui na frente, porque a torre impede ele de fazer isso. Ele pode colocar aqui onde não tem torre, mas aqui não. Aqui você pode colocar já uma pegada e seguir seu destino. É muito importante saber o momento exato de usar a torre e se proteger de ataques do seu oponente. Um outro símbolo interessante é a cachoeira. Como eu falei, às vezes o jogador pode usar o fogo para destruir um símbolo seu. No caso aqui, o meu oponente destruiu a pegada que estava atrás de mim. A cachoeira serve para apagar esse fogo. Você coloca a cachoeira no lugar do fogo, o fogo vai para o seu depósito de símbolos e a cachoeira permanece lá. Mas veja, a cachoeira não tem só a função de apagar o fogo. A cachoeira pode se transformar em outros símbolos, mas são só 3 símbolos diferentes que ela pode se transformar. Ela pode se transformar na pegada, na montanha ou na torre. Mas ela não se transforma no momento exato que você coloca ela no tabuleiro. Por exemplo, eu acabei de colocar, é o meu turno, eu acabei de colocar a cachoeira aqui. Não é nesse turno que ela vai se transformar. Eu tenho que esperar a próxima vez que eu jogar, o meu próximo turno, e aí, já de imediato, eu escolho se eu vou transformar ela em pegada, montanha ou torre. No caso aqui, eu vou transformar ela em pegada. Eu coloco uma pegada no lugar da cachoeira. A cachoeira volta para o meu depósito de símbolos. Por último, eu tenho o símbolo de estrela. A estrela serve para você realocar outros símbolos que compartilhem a mesma linha ou a mesma coluna. A primeira coisa que você decide ao pegar a estrela é se você vai realocar a mesma linha ou a mesma coluna onde ela está inserida. Então, por exemplo, se eu coloco a estrela, isso pode ser feito por um outro oponente. Digamos que um oponente coloque a estrela nesse espaço aqui. Ele tem essa coluna e tem essa linha para mover. E ele vai escolher um ou outro. Ele decide mover essa linha. Então ele vem e pode fazer esse rearranjo entre os símbolos que estão na mesma linha que está a torre. E ele pode fazer isso com todos os símbolos que estiverem aqui, com exceção da própria estrela. Ele pode fazer essa troca da forma que ele quiser. Após o uso, a estrela permanece no local e a realocação só vai acontecer se outra estrela for posicionada. Ela só fica ocupando, a estrela usada só fica ocupando o local. Anteriormente eu falei que existem 2 zonas no jogo. A zona inicial, que é essa área transparente do tabuleiro individual, e a zona final, que tem essa coloração amarronzada diferente. Que tanto pega essas 2 linhas do tabuleiro individual, quanto todo o tabuleiro central. Inclusive as 2 linhas dos seus oponentes. Toda essa área aqui é zona final. Quando você usa uma estrela, existe uma regra, onde se você coloca uma estrela na zona inicial, que é essa área aqui transparente, você só pode mover símbolos que estão na zona inicial. Por exemplo, aqui eu vou colocar uma pegada e uma montanha. Se eu coloco aqui uma estrela e digo que vou mover esse sentido, o sentido da coluna,
eu movo isso aqui, dessa forma, da forma que eu quiser, mas só dentro da zona inicial. Eu não posso, por exemplo, pegar a montanha e colocar aqui, porque isso aqui já é zona final. A mesma coisa, eu não posso, se tem algo na zona final e coloco a estrela aqui, eu não posso pegar algo da zona final e colocá-la na zona inicial, porque a minha estrela está na zona inicial. Agora, se eu colocar uma estrela na zona final, eu posso realocar toda essa coluna da zona final, inclusive os espaços que estão do outro lado, aqui, aqui ou no meio aqui também. Então, mais um exemplo, se eu tenho aqui alguns símbolos, como esses aqui, e para completar eu coloco outro símbolo bem aqui. Eu posso realocar, se eu coloquei a estrela aqui e digo que eu vou realocar os símbolos dessa direção, né? No caso para mim a coluna, eu realoco apenas esses dois aqui, que estão na zona final. Aquela asa que está na zona inicial, eu não vou poder mexer. Bom, esses são os símbolos dogmáticos. E agora eu vou adentrar numa outra situação do jogo. A próxima etapa que vou explicar serão as fases. Eu falei sobre os símbolos dogmáticos e como cada um funciona. Agora, como é que o jogador adquire estes símbolos? Isso está diretamente ligado às fases do jogo, e aqui eu coloquei um resumo dessas fases. Cada jogador vai fazer uma sequência de ações ou de fases, primeira, segunda, terceira, quarta fase, e só quando ele terminar a quarta fase é que ele passa a vez para o jogador que está à sua esquerda. O jogo gira em sentido horário. A primeira fase é a fase de adquirir símbolos dogmáticos da carta de símbolo revelada. A carta de símbolo são esse deck de cartas aqui. Você pode clicar 2 vezes na carta, que ela vai ampliar, e assim você vai poder visualizar melhor os símbolos inseridos nela. A primeira coisa que você faz ao adquirir símbolos é olhar para o símbolo principal. No caso, o símbolo aqui é a cachoeira. Você obrigatoriamente tem que pegar o símbolo principal. Depois que você pega o símbolo principal, você olha os 3 símbolos que estão embaixo. E aí sim, você tem a opção de escolher um desses 3 símbolos. Então, na minha carta aqui, eu tenho a cachoeira como símbolo obrigatório. Vou pegar e vou colocar na minha reserva de símbolos, que são esses 4 espaços aqui do meu tabuleiro. Peguei a cachoeira e vou pegar aqui uma pegada. Aqui, ó, tem uma pegada disponível, eu vou pegar uma pegada. Pronto, adquiri a pegada, adquiri a cachoeira. Após a aquisição dos símbolos, você arrasta sua carta e coloca aqui no descarte, já revelando os próximos símbolos que você vai pegar no próximo turno. Pronto, ao fazer isso, eu já termino a primeira fase, que é adquirir símbolos. Já vou para a segunda fase, inserir símbolos dogmáticos no próprio tabuleiro ou no tabuleiro de outros viajantes. Basicamente, você pode inserir quantos símbolos quiser aqui da reserva de símbolos no tabuleiro. Então, se você tiver aqui 4 símbolos, você pode inserir os 4. E lembrando que pode ser em qualquer área do tabuleiro, não precisa ser só no início, pode ser em qualquer espaço do tabuleiro. Então você pode decidir se insere 4 símbolos, ou se insere 3, 2, 1, ou até mesmo nenhum. Isso é uma escolha totalmente sua, do jogador. Então, como eu estou na segunda fase, eu vou inserir meu símbolo. Eu vou inserir aqui essa pegada e vou inserir aqui a cachoeira. Pronto. Ao fazer isso, eu já terminei a fase de inserir símbolos. Já vou para a terceira fase, mover token de viajante. Ao fazer a movimentação do token de viajante, é exatamente você levar o token até onde tem a pegada. Lembrando que a movimentação ela pode ser contínua. Como assim? Eu vou só pegar aqui algumas outras pegadas para exemplificar melhor. Se eu tivesse aqui no meu ponto inicial
e tivesse várias pegadas aqui, lembrando que a primeira pegada, você pode colocar ela em qualquer espaço da primeira linha e já seguir para ela. Você não precisa aqui de uma diagonal. Aqui não seria uma diagonal. Você pode escolher qualquer espaço e do ponto inicial já seguir para essa pegada. Então, digamos que eu coloquei a pegada aqui, bem na ponta. E coloquei essas outras pegadas. Na fase de mover, eu não preciso mover um por um. Eu posso mover até onde exista continuidade. Mesmo que existam pegadas lá na frente e que seja possível uma continuidade entre elas, eu posso colocar meu viajante até a pegada que está mais próxima do fim do jogo. Mas, por exemplo, se existir uma perda de continuidade, se não existir uma pegada aqui para eu seguir, eu não posso, sem a asa, precisaria da asa, eu não posso avançar. Preciso ter uma continuidade para seguir meu caminho. Então, voltando aqui, na fase de mover, eu simplesmente coloco o meu token de viajante na pegada que eu quero e que seja possível colocar. Ao fazer isso, eu já termino a fase de mover e já vou para a quarta fase. Reservar, descartar e adquirir cartas de lembrança. As cartas de lembrança são esse deck aqui, maior, e elas servem para você transformar a sua própria estratégia ou transformar a estratégia de outros jogadores, dos seus oponentes. Cada jogador começa com 5 cartas de lembrança. E nessas cartas de lembrança, você pode verificar que existem alguns símbolos. Vou comentar agora sobre o símbolo do lado esquerdo. Eu vou pegar essa carta aqui e colocar aqui. E vou pegar essa carta aqui. Você pode clicar a letra H para esconder o seu deck da mão e ver melhor o tabuleiro. Então eu peguei essas duas cartas para exemplificar que elas são de tipos diferentes. O tipo está descrito aqui do lado esquerdo, nesse símbolo do lado esquerdo. Esse que parece um raio significa que a carta é uma carta de efeito imediato. Uma carta de efeito imediato, ela pode ser usada a qualquer momento do jogo, mesmo que não seja o turno do jogador que tem essa carta. No caso, se um oponente está na sua fase de adquirir símbolos, por exemplo, o jogador que possui essa carta pode simplesmente dizer: aguarda um momento que eu vou jogar essa carta. E aí daí ele joga a carta, apresenta a carta para todos os jogadores, realiza os efeitos da carta que estão descritos aqui embaixo, e depois dos efeitos realizados, o jogo continua para o jogador que estava no turno, que estava fazendo o seu movimento de adquirir símbolos, etc. Então essas cartas elas podem ser usadas a qualquer momento do jogo, sem nenhum tipo de condição. No caso dessa carta aqui, ela destrói até 2 símbolos dogmáticos inseridos no tabuleiro. Então se tivesse 2 símbolos aqui, eu jogaria essa carta e já poderia destruir eles e levá-los para o meu depósito de símbolos, que é essa área aqui onde ficam todos os símbolos. Essa é a carta de efeito imediato, pode ser usada a qualquer momento do jogo. Essa aqui, com esse símbolo que parece duas correntes, ela é uma carta de efeito vinculado. A carta de efeito vinculado também pode ser usada a qualquer momento do jogo, mas desde que atenda a uma condição específica, ou melhor dizendo, a um gatilho que a aciona. Por exemplo, o Sopro dos Seres é uma carta que possibilita você anular qualquer outra carta de lembrança. Mas para isso você precisa em seguida transferir um símbolo de pegada de seu depósito ou de sua reserva e fornecer esse símbolo para outro viajante. No caso, essa carta aqui, como ela anula uma carta de lembrança, aqui está o gatilho. Para ela ser usada, uma outra carta de lembrança precisa entrar em jogo para que eu possa anular. Por exemplo, se um jogador A usasse aqui as Ruínas de Domodora, que é uma carta de efeito imediato, e para destruir 2 símbolos do tabuleiro, o jogador B
com essa carta Sopro dos Seres, poderia usá-la imediatamente ao momento que ele usou a carta Ruínas de Domodora e anulá-la, impedindo que ele destruísse os 2 símbolos dogmáticos. Então, quando o gatilho da carta é acionado, é possível, o gatilho acontece, você pode acionar uma carta de efeito vinculado. Um outro exemplo que eu posso citar de caso de efeito vinculado é uma carta onde você consegue repetir o turno, o seu próprio turno. Quando é o vínculo dessa carta? Quando você termina o seu turno. Então você não usa a carta no início ou no meio do seu turno. Quando você terminar a sua 4ª fase, que é a última fase do seu turno, você usa a carta para repetir o turno e joga novamente. Quando uma carta é usada, ela vai direto para o descarte, que é essa área aqui com essas linhas tracejadas. Então o jogador A usou, como exemplo, usou as Ruínas de Domodora, e o jogador B usou o Sopro dos Seres. A carta de Ruínas de Domodora foi anulada, digamos que é desse playboard, ele vai para esse playboard. E como eu usei, digamos que eu sou o jogador B, eu usei o Sopro dos Seres, ela vai para o meu descarte do meu playboard. E fica aqui com a face voltada para cima, com a face revelada. Então estamos na 4ª fase do jogo. Já entendemos quais são os tipos de cartas de lembrança. Lembrando que esse símbolo aqui do lado direito apenas indica, de forma resumida ou simbólica, o que a carta faz, qual é o efeito da carta. É só uma forma de ajudar você a memorizar o efeito de forma mais rápida. Então já sabemos os tipos de cartas de lembrança. Agora vamos para a 4ª fase. Quando o jogador chega na 4ª fase, ele deve seguir essa sequência. Ele vai poder reservar, se quiser, descartar, se quiser, e adquirir cartas de lembrança, também se quiser. Ao adquirir cartas de lembrança, o jogador já passa, depois de adquirir, ele já passa o turno para o jogador que está à sua esquerda. A aquisição de mais cartas de lembrança aqui do deck principal já representa a passagem do turno para o próximo jogador. Então eu chego aqui na 4ª fase e vou reservar. O que é reservar uma carta de lembrança? Eu tenho aqui minha mão e escolho uma carta, 2 ou até 3 para colocar aqui na reserva final. Por exemplo, eu escolhi aquela carta e coloquei aqui na reserva final. Eu posso escolher 3 de uma vez, 2, ou se eu quiser eu posso escolher uma a uma durante os meus turnos na 4ª fase. Lembrando que você pode usar aquelas cartas de lembrança, essas cartas de lembrança a qualquer momento do jogo, como eu falei. Mas a atitude de reservar você só faz na 4ª fase do seu turno. Então digamos que eu reservei essa carta aqui. E também eu reservei essa aqui. Lembrando que você pressiona para a carta entrar na pilha. Pronto, tenho 2 cartas reservadas aqui. Para que eu reservei essas cartas? Porque, como eu falei, o tabuleiro tem 2 zonas. Essa aqui é a zona final. Quando o token de viajante entrar na primeira linha, adentrar a primeira linha da zona final, digamos que tem uma pegada, né, aqui embaixo desse viajante. Quando isso acontecer, eu não vou poder mais usar as cartas que eu tenho na minha mão. Eu automaticamente pego elas, imediatamente pego elas e coloco aqui de volta no meu deck de lembranças. Se eu tivesse 5 cartas na mão, eu colocaria todas as 5 lá. E a partir daí, eu só vou poder usar as cartas que eu reservei, que eu preparei para o fim do jogo, que eu fui reservando durante a minha 4ª fase. E aí eu só vou poder ter essas cartas na mão para conseguir terminar o jogo e chegar até a vitória. Então é muito importante o jogador lembrar, na 4ª fase, de reservar suas cartas de lembrança. Porque é tudo que você terá quando você adentrar a zona final. Mas existe uma situação onde o jogador pode voltar para trás, né, nas pegadas. Isso é chamado de involução. Por exemplo, eu tenho aqui a minha reserva, digamos que eu já gastei
a minha reserva, minhas cartas reservadas, já não tenho mais, já estão no descarte. A minha situação lá na frente não está muito fácil, mas eu vejo que eu tenho muitas cartas aqui, ó, no meu deck que poderiam ser usadas. Então digamos que eu tenho um caminho trilhado aqui de pegadas, imaginando essa situação aqui, ó. Eu estava aqui na zona final. Digamos que tem essa situação. Estou aqui na zona final. Eu usei as minhas cartas de lembrança. Eu não tenho mais cartas na minha mão. E minha situação está difícil para avançar. O que eu posso fazer? Eu vou fazer uma jogada chamada evolução, que é simplesmente na minha fase de mover, eu volto com meu token para a zona inicial. A partir do momento que meu token está na zona inicial, eu recupero mais 5 cartas de lembrança. Completo a minha mão com 5 cartas de lembrança. E faço as minhas jogadas normalmente. Quais são as vantagens e as desvantagens disso? A vantagem é que você consegue completar sua mão e fazer outras estratégias que você não conseguiria fazer se permanecesse aqui na zona final, mas sem cartas de lembrança. A desvantagem disso é que você, ao voltar para trás aqui, você desprotegeu essa pegada que estava lá na frente. Algum oponente pode vir com um símbolo de fogo, por exemplo, e destruir essa pegada, que também iria dificultar um pouco a sua vida. Então é uma questão de saber se o risco de fazer a involução vale a pena ou não. Uma outra situação de uma jogada de involução também pode acontecer quando você ainda tem suas cartas da reserva final na sua mão. Lembre-se, você já está aqui na zona inicial. Essas cartas que eu tenho aqui na minha mão são cartas que estavam na RF, na reserva final, que eu peguei assim que quando eu entrei na zona final. Só que se eu fizer uma jogada de involução e voltar com o meu viajante para pegar no anterior, o que acontece com essas cartas? Eu vou voltar aqui, voltei para a zona inicial, eu devo imediatamente pegar as cartas que eu tinha reservado e devolver para a reserva final. E só depois dessa ação é que eu posso comprar novamente aqui as cartas de lembrança do deck principal. A partir desse momento eu posso continuar reservando, no caso aqui tem 2 na reserva, eu posso reservar mais uma e continuar meu jogo. Quando eu adentrar novamente a zona final, a mesma situação acontece. Eu pego todas as minhas cartas da mão e retorno para o deck principal das cartas de lembrança. Imediatamente eu pego aqui as cartas da reserva final e essas se tornam de novo as cartas da minha mão. Continuando a sequência da quarta fase, após você reservar as cartas de lembrança, se você quiser, você poderá descartar cartas de lembrança, mas você só pode descartar uma por turno. Então eu tenho aqui uma carta que eu acho que eu não vou precisar. Acredito que lá no meu deck vai ter mais cartas que são do meu interesse. Eu posso vir aqui e descartar a carta que eu não quero. Lembrando, uma por turno. E assim, depois que você descartar, logo depois, se você descartar, né, você já entra na terceira parte da quarta fase, que é adquirir cartas de lembrança. No caso, eu descartei uma carta, que nessa mão eu descartei a carta Templo de Kalon, fiquei com 4 cartas. Eu vou adquirir até completar minha mão, que tem que ser no total máximo de 5 cartas. Eu faço isso clicando com o botão direito em cima do deck de lembranças e clico também em Draw Up to 5. E dessa forma, o próprio sistema completa a quantidade de cartas que falta para eu atingir o máximo de 5 cartas na mão. Como falta só uma carta aqui para atingir 5 cartas, ele só vai me dar uma única carta. E completou a minha mão. A partir do momento que o jogador adquire cartas de lembrança, ou seja, termina a terceira parte da sequência aqui da quarta fase, o jogador seguinte, no caso o que está à esquerda,
já vai começar a sua primeira fase. É só lembrar que o ato de adquirir novas cartas de lembrança na quarta fase do turno já é o sinal de que o próximo jogador do turno irá começar a sua jogada. Pronto, pessoal, basicamente é isso. Cada viajante vai começar o jogo com 5 cartas de lembrança. Para você sacar ou comprar essas cartas, você clica com o botão direito do mouse em cima do deck principal de cartas de lembrança e vai aparecer uma roda de opções. Você clica na opção Draw up to 5 e automaticamente as cartas vêm para sua mão. Uma outra coisa que acontece antes de começar o jogo é que cada viajante vai poder começar com 2 símbolos já dogmáticos. 2 símbolos dogmáticos. Esses símbolos podem ser escolhidos de forma livre, mas tem uma regrinha. O símbolo de pegada é o único que pode ser repetido. Então, digamos que eu vou começar o jogo, nós vamos começar o jogo, e eu quero começar com uma pegada e uma asa. Pronto. Antes mesmo de comprar a primeira carta de símbolo, eu já começo aqui com uma pegada e com uma asa. Quando eu comprar da carta de símbolo, eu vou incluir mais 2 símbolos e assim vou começar meu jogo com 4 símbolos. Eu não posso pegar, por exemplo, 2 asas. Não posso fazer isso. O único símbolo que pode ser repetido nesse lance de símbolos iniciais é a pegada. Eu posso pegar assim 2 pegadas e começar meu jogo com elas. Para decidir quem irá iniciar o primeiro turno, vamos usar os marcadores de viajantes. Esses marcadores podem ser embaralhados, devem ser embaralhados. Você clica também com o botão direito em cima e clica nesse ícone, Shuffle. O sistema já embaralha e aí cada jogador vai retirar um desses marcadores. Cada um vai clicar a letra F para virar o marcador. Aqui, por exemplo, o marcador de número 1 foi para o jogador laranja. Ele vai ser o jogador que vai começar, vai ficar com o primeiro turno. Como o sentido do jogo gira de forma horária, o jogador que está à esquerda dele vai continuar e assim sucessivamente, fazendo esse ciclo. Os marcadores ficam posicionados neste espaço. Uma dica importante, pessoal, é que quando você reserva uma carta, às vezes o sistema do Tabletopia ele permite ver, o adversário ver, por 1 milésimo de segundo, qual a carta que foi reservada ali. Então, é aconselhável, não obrigatório, mas aconselhável, virar a carta que você quer reservar antes de arrastar a carta para a reserva final, para a RF. Então, digamos que eu quero reservar esta carta aqui, Pinturas Submersas, eu clico F, ela vira para mim já, ninguém vê a minha mão, e assim eu arrasto ela já com o seu verso, né, para cima e solto. Pronto, dessa forma os seus oponentes não vão conseguir ver qual carta você reservou. Uma outra coisa importante, galera, é saber como é a distribuição das cartas. Se você consultar o manual, vai ter explicado direitinho como você faz isso. Antes de distribuir, obviamente você embaralha essas cartas. Para fazer isso aqui no Tabletopia, você clica com o botão direito em cima e vai nesse ícone, Shuffle. Automaticamente as cartas são embaralhadas. Você também faz isso nas cartas de símbolo. Shuffle, embaralhou. Se você for jogar o jogo com 4 pessoas, cada um vai ficar com um deck aqui de cartas de lembrança de 18 cartas. Para fazer isso de forma prática, você pode aqui com a bolinha do mouse escolher uma e colocar aqui. Depois você escolhe 17, usando a bolinha do mouse. Eu estou usando a bolinha do mouse para indicar quantas cartas eu quero tirar.
Pronto, 17. Eu vou somar essas 17 com essa uma que tem aqui. E assim vai completar 18. Eu clico, arrasto, espero ficar laranja no deck e solto. Pronto, já completou aqui o deck com 18 cartas. Eu faço isso com os outros decks. Pego uma, 17, nesse caso, né, de 4 jogadores, e solto aqui depois de ficar laranja. E assim sucessivamente. As cartas de símbolo da mesma forma, só que com as cartas de símbolo, quando tem 4 jogadores, cada um vai ficar com 9. Eu pego uma, ela já vira automaticamente, assim mesmo. Depois eu pego 8. Arrasto, deixo pressionado em cima até ficar laranja e solto. Pronto, completou meu deck com 9. Novamente, pego uma, depois pego 8, arrasto, laranja, solto. Pronto, no manual tem especificado quantas cartas cada jogador vai ficar de acordo com o número de jogadores. Por exemplo, com 4 jogadores, como eu falei, cada um vai ficar com 18. Se for 3 jogadores, cada um vai ficar com 24 cartas de lembrança. Se for 2 jogadores, cada jogador vai ficar com 36 cartas de lembrança aqui. A mesma coisa acontece em relação ao deck de símbolos, de cartas de símbolo. Com 4 jogadores, cada jogador vai ficar com 9. E com 3, cada jogador vai ficar com 12. E assim sucessivamente. Caso tenha alguma dúvida, você pode ler o manual. Existem lá regras específicas, existe lá uma seção com tira dúvidas, de perguntas frequentes e específicas que podem acontecer na jogatina. Por isso é importante que, se possível, você dê uma olhada no manual antes e assim jogue sem receios com seus amigos. Então é isso, galera. Este é Kalamandara e eu fiz esse vídeo para ajudar os jogadores que vão usar o Tabletopia a já saberem as regras, a jantar, né? E assim já poderem jogar suas partidas. Mas lembrando que nas partidas, em muitas dessas partidas, eu vou estar presente para poder colaborar e tirar qualquer dúvida que possa surgir naquele momento. Esse vídeo é mais para você saber as regras básicas do jogo e já começar a desenvolver suas estratégias. Kalamandara vai entrar em financiamento coletivo em breve. É um jogo nacional e conto muito com seu apoio. E assim que a campanha oficial começar, você vai poder adquirir o seu. Lembrando que você pode já fazer uma pré-inscrição no site do Catarse para já ser avisado quando o jogo for lançado. No mais, eu quero agradecer por você ter assistido esse vídeo. Eu espero que você se divirta muito, faça ótimas estratégias e grandes jogadas. A gente se vê em breve.